Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. É muito gratificante ver que há 13 dias das nossas eleições, só nesse final de semana, mais de 3.000 pessoas novas chegaram até o nosso portal e se inscreveram. Muitas passam, gostam do nosso conteúdo, mas acabam não se inscrevendo. Se você está chegando agora, antes de mais nada, convido você a se inscrever, conhecer os nossos outros vídeos e também a participar dos nossos encontros aqui, do nosso chat, que todo dia eu abro entre 5 horas e 5 e meia, para você se iniciar, para você conversar com outras pessoas também sobre a realidade brasileira e sobre muitos acontecimentos que você não vai ver pela grande mídia. Nós não somos apenas espectadores desse processo eleitoral aqui no nosso país, nós somos sujeitos ativos na medida que nós temos um grau de informação que infelizmente a maior parte da população não tem. Então quando você compartilha uma informação, você está agindo para mudar o mundo, né? Como diria Tolstói, se você quer cantar o mundo, se você quer modificar o mundo, canta a sua aldeia, canta a sua família, canta ali o seu entorno, que você estará tocando outras pessoas também. Então, é nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui. Então, se você chegou agora, se inscreva também, dê o seu joinha, dê os seus comentários para cá, que são sempre lidos, são sempre considerados, e vamos seguir em frente. Gente, mais meteoros estão chegando em direção à campanha presidencial, a cabeça do presidente da República, o seu entorno e os seus familiares, né? Que na verdade, quando a gente fala em familiar de Bolsonaro, a gente não está entrando no âmbito de uma particularidade, né? A gente não está entrando numa intimidade. Isso porque o Bolsonaro, ele converteu todos os seus familiares em pessoas públicas, pagas com dinheiro público. Então, tudo que acontece com algum personagem da família diz respeito também ao interesse público. Nós precisamos saber, inclusive nesse período eleitoral, quem são essas figuras, qual a estrutura ética, qual a estrutura moral, o que eles pensam sobre a República, sobre dinheiro público, sobre cargo público, sobre a função pública. E nós, como cidadãos, nós temos o direito de criticar essas pessoas e de denunciar quando eles estão fazendo todo tipo de crime, todo tipo de patifaria, né, com dinheiro público, como a gente está vendo aqui. E coisas vão acontecer daqui até o dia 2 de outubro e nós vamos ficar aqui denunciando, vamos estar cada vez mais alertando as pessoas sobre o que está acontecendo. Hoje, saiu uma matéria no UOL, onde foi pesquisado junto ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro movimentações do senador Flávio Bolsonaro que não tinham sido colocadas ainda a público. E esse é mais um ingrediente que vai chamar a atenção, pelo menos das pessoas que estão independentes nesse processo, as pessoas que não decidiram seu voto, algumas que pensam em votar em Bolsonaro e que não estão convictas ainda. Para essas pessoas é fundamental que elas saibam quem de fato está comandando algumas coisas muito importantes aqui no nosso país. Vou colocar para vocês esse trechinho aqui, dessa matéria aqui, para a gente saber do que eu estou falando. Vamos lá. Quer dizer que a investigação está arquivada, a investigação não está arquivada. Essa é a primeira coisa que eu acho que é importante. O Flávio Bolsonaro foi questionado sobre a revelação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que ele movimentou mais de 3 milhões em dinheiro vivo, além da grana que a família movimentou para comprar imóveis, para transacionar imóveis. E ele saiu com uma desculpa muito esfarrapada, né, que as investigações estão arquivadas. Elas não estão completamente arquivadas. Aconteceram muitas manobras, porque o Flávio Bolsonaro, na condição de senador, ele utilizou de vários artifícios para não ser atingido, né, porque ele tem imunidade parlamentar. Mas isso tudo está sendo corroído aos poucos e ele não vai ser senador para sempre. E o senador ou qualquer político não tem uma blindagem absoluta. Sempre tem uma fresta na blindagem que acaba fragilizando, sobretudo quando o assunto é corrupção, são maus feitos. Ele pode se proteger juridicamente, mas ele não vai poder se proteger perante a opinião pública, que vai fazer o julgamento do comportamento dessa gente. Vamos continuar aqui na fala da jornalista aqui, da Juliana Dalpiva. Deixa muito claro para as pessoas aqui. E o senador também não explica. Ele fala que está arquivado, mas ele não explica os detalhes que agora eu vou te falar. Por exemplo, tem um total de 3 milhões de reais que foi encontrado dentro das contas, não das contas bancárias dele, né, porque é dinheiro vivo, mas ao longo dessa investigação, quando eles começaram a cruzar a documentação sobre pagamentos. Então, na loja de chocolates do senador, a antiga conta, porque agora ele vendeu a loja, mas a loja chegou a receber R$ 1.700.000
em depósitos de dinheiro vivo sem origem especificada, ou seja, não se sabe de onde veio o dinheiro que foi depositado em Juliana Dalpiva, você é uma jornalista muito inocente. Você não sabe de onde veio o dinheiro, mas nós todos sabemos, porque a única atividade do Flávio Bolsonaro era de deputado estadual, com um gabinete comandado ali pelo senhor Queiroz. E tudo veio à tona. Nada mais, nada menos acontecia do que a subtração de dinheiro de servidores do gabinete para transferir esse dinheiro para o senhor Flávio Bolsonaro. Gente, vocês que acompanham o nosso portal sabem que eu tenho um negócio, enfim, um comércio há muito tempo, mais de 20 anos. Eu estou também como um pequeno empreendedor nesse meio, né? E quem é dono de restaurante aqui no Brasil, dono de cafeteria, dono de bar, dono de algum ambiente que lide com o público de uma maneira direta, sabe que não tem como você receber R$1.600.000 em dinheiro vivo depositado na conta do seu bar, na conta da sua cafeteria, na conta da sua lojinha. Não existe isso. Então, é lógico que esse dinheiro ele tem uma origem ilícita, uma origem imoral, uma origem criminosa, porque é disso que se trata. E aí, é atacar a família do presidente da República? Não. Questionar um deputado estadual que movimentou mais de R$3 milhões em dinheiro vivo, além do dinheiro que a família toda manipula para comprar imóveis. Eles alegam, o Flávio Bolsonaro, inclusive, na resposta dele, diz, não era dinheiro vivo que eu mexia com imóveis, era moeda corrente. Sim, mas de onde veio a moeda corrente, doutor Flávio? O deputado, excelência, veio da onde? É ouro? O que foi? Diamante? Panfletagem de dinheiro que caiu na cabeça aí da sua família? Enfim, um homem público ele tem responsabilidades, ele tem obrigações para com o cidadão de uma maneira geral. Mas aí quando a gente vai vendo o perfil, então, gente, isso aí vai dar mais uma movimentada, né, nos debates eleitorais aí, porque isso tudo não vai ficar adormecido, não. O próprio Weintraub, que eu coloquei aqui para vocês, e que felizmente repercutiu muito, o nosso vídeo aqui teve mais de 300 mil visualizações e muito mais compartilhamentos para todos os cantos, muita gente ficou atenta com isso. E vale a pena lembrar aqui mais uma fala do Weintraub, porque ele lembra quem é Flávio Bolsonaro, né? Vamos lá. É isso, gente. Eu fico bravo, porque a gente foi pra Paulista, lutou, se expôs, as pessoas se desgastaram. Peraí, tá muito rápido a fala dele aqui. Deixa eu dar uma... Às vezes a velocidade aqui, gente, fica muito alta, né? Então, às vezes atrapalha um pouquinho aqui. Mas vamos recuperar a fala dele aqui. Para um cara que nem o Tarcísio chegar aí em São Paulo, já tá chegando babando, já vai distribuir nas secretarias, pra Kassab, cara, pra FIF. Mas você quer que o PT... Bicho, eu não quero nada. Quem criou essa situação horrorosa foi o Bolsonaro. Eu quero que o bolsonarismo acabe. É uma peste, é uma lepra. O bolsonarismo virou uma lepra. Uma lepra que cai os dedos. E aí é um leproso, asqueroso, com bafo. Que, tem um monte de cara falando que é lindo e vou casar com ele. Quer votar no bolsonarismo? Vota. E aí é o seguinte, né? O tipo de fala aqui do Weintraub ilustra bem o que ele sente em relação ao clã Bolsonaro, o que ele viu, o que ele vivenciou. E aí, uma fala aqui específica em relação ao Flávio Bolsonaro. Vamos lá. Eu vi lá em Brasília, não tem nada absurdo, dá para fazer. Não é impossível de fazer. Você só não pode ter rabo preso. Você depende do Centrão, não é verdade. A hora que pegaram ele, pegaram o Flavião, pegaram. Estamos aqui, tem foto, tem tudo. Agora você escolhe, cara. A gente já sabe quem é o Jorge Oliveira, já sabemos o caminho das pedras para chegar em você. Tá? Agora, ou você entrega o que a gente quer, ou você vai ser assado. A gente vai espetar você e vai tirar fatias por fatias. Começar. Então, o Weintraub aqui, ele deve saber do que ele está falando, né? E aí a gente vai vendo o perfil do Flávio. O Flávio aqui em Las Vegas, junto com outras figuras aqui, o Gilson da Sanfona, o Hélio Negão, uma outra criatura aqui, que é um pequeno empresário aqui no Brasil, todo mundo se encontrando lá com o mega empresário de cassinos nos Estados Unidos. Para qual objetivo, né? Cassino movimenta muito dinheiro, né? E algumas pessoas gostam de farejar onde tem dinheiro. E o Flávio, ele tem esse faro, né? Ele está sendo apontado aqui como uma pessoa que fez lobby
para a compra de armas pela polícia do Rio de Janeiro, e ele mesmo colocou nas suas redes sociais, mais de 3 milhões para a compra de fuzis para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então é uma figura que nesse quesito não deixa dúvida sobre a sua honorabilidade, né? Cabe a ele explicar para as pessoas de uma forma bem concreta que dinheiro é esse, e não só aproveitar também para explicar qual é o dinheiro da família, a origem do dinheiro da família Bolsonaro. Tem explicação? Bom, para um bolsonarista não adianta você conversar com isso, porque nós estamos passando aqui no Brasil, infelizmente, por um processo de lavagem cerebral. Você conversa com as pessoas, sabe o que eu estou falando. Não adianta você trazer nenhuma evidência, nenhum fato, nenhum argumento, porque essas pessoas não estão mais raciocinando dentro de uma lógica racional. Elas estão motivadas por emoção. E quando a pessoa está simplesmente voltada para agir conforme a sua emoção, não adianta você apresentar nenhum tipo de argumento. A pessoa está apaixonada, ou está com muito ódio, ou está com ressentimento, ou está com ira, ou está com um desejo de vingança. Para esse tipo de pessoa não adianta você apresentar nada, porque ela não vai se curvar diante das evidências. Mas as que ainda não estão tocadas por isso, a gente tem a obrigação de conversar com elas. E aí vale a pena apenas sublinhar, né, que os grandes veículos de comunicação eles são responsáveis por esse tipo de doença que se abateu sobre uma parcela do povo brasileiro, porque eles deixaram com que esse processo fosse retroalimentado o tempo todo, sem nenhum tipo de contestação pela grande mídia, né? Para explicar simplesmente algumas coisas. Olha, isso está certo, isso não está certo, isso é verdadeiro, isso não é verdadeiro. Deixaram rolar e aí, de fato, a gente está numa situação muito complicada. E aí, a gente volta à participação do presidente lá em Londres fazendo campanha política. Ele levou uma comitiva muito grande para fazer campanha, né? E aí tem uma situação absolutamente surreal. Além da Michelle Bolsonaro ter levado lá o seu maquiador, ainda foram para a comitiva, né? Os filhos Flávio e Eduardo Bolsonaro, e também o chefe da assessoria internacional do Palácio do Planalto, Felipe Martins, aquele que fez gestos nazifascistas no Senado, e o Fábio Van Garten, aquele que foi desmoralizado pelo senador do Espírito Santo, lá na CPI da Covid, que foi, né, o Contarato, né, que foi uma coisa assim absolutamente humilhante. E aí a gente chega aqui, mais uma vez, a figura do Silas Malafaia, que foi parar em Londres e não sabe por quê, gente. Vocês acreditam nisso? Ele está lembrando aquele personagem daquela piadinha, né, do cara muito distraído, o cara sem noção nenhuma, que entra dentro de um prédio e pega o elevador e o ascensorista pergunta para ele, qual andar que o senhor vai? Ele fala assim, manda para qualquer um, eu já errei o prédio mesmo, né? Então, o Malafaia errou o prédio, porque ele não sabe o que ele foi fazer lá em Londres e em Nova York. É como aquele amigo que está passando, que você encontra com ele na rua, você pega pelo braço, vamos tomar um café aqui. Mas aonde? Leva para tomar um café. Então, com dinheiro público, né? E aí a gente vê a confirmação disso que eu estou falando para vocês no próprio canal do Malafaia, onde ele confessa, né, que foi parar em Londres porque estava distraído, né? O embaixador vai protocolar, e aí ele me escolheu para mim junto, só fazer isso, não tem outro motivo, não tem nenhum questionamento. Aqui tem eu e um padre, e acredito que o presidente chamou tanto um padre quanto um pastor, era essa questão que na morte de um cristão, né, tem a religiosidade. Você não separa isso. Então, eu estou deduzindo. Por favor. Ele não me disse, vou te levar por causa disso ou daquilo. Eu vou levar o padre. Ele não sabe o que ele foi fazer lá, ele está deduzindo que o povo brasileiro está pagando a passagem dele, a estadia, essa mordomia desse voo da alegria, porque o presidente queria ter pessoas ali do lado dele. Gente, o chefe de Estado brasileiro levou para uma cerimônia oficial uma pessoa que não tem menor vínculo com o governo, uma pessoa que é o conselheiro do Bolsonaro, da família Bolsonaro. Eu diria até que é o tutor, é o mentor, como eu vivo dizendo aqui no nosso portal do José. É uma situação absolutamente absurda. E outros meteoros estão caindo agora, tá, gente? Porque uma jornalista, ela está levantando mais uma vez, a Patrícia Leles, ela está indo para cima do pastor Marcos Feliciano, aquele que trocou os dentes com dinheiro público, com mais de 170 mil reais. A jornalista aqui está indo para cima, está denunciando de uma situação que ela já vem batalhando há muito tempo. Marco Feliciano é acusado de estupro e mídia faz silêncio. Isso já acontece desde 2016. Vou colocar um trechinho aqui do momento, da época que ela fez a acusação. Vamos lá.
fazer com a representação apresentada nessa segunda-feira contra o deputado federal e pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo? Uma jornalista acusa o parlamentar de tentativa de estupro e agressão. De acordo com Patrícia Lely, de 22 anos, as agressões teriam acontecido em uma falsa reunião do partido no dia 15 de junho. Bom, o Marco Feliciano é aquele que espalha fake news e assume que espalha fake news. É aquele que, durante a pandemia aqui no Brasil, ele disse que ia passar, fez vigília, um jejum, dizendo que tinha certeza que a Covid não ia atingir o povo brasileiro. Essa figura que está o tempo todo também grudunhado ali no Bolsonaro. E, como a gente vê em algumas matérias, pastor das fake news, patrimônio de Marcos Feliciano cresceu 73% no governo Bolsonaro. É uma maravilha, né? Então, esse tipo de situação, as pessoas dizem assim, mas estamos em período eleitoral. Gente, de 2 anos nós temos período eleitoral aqui no Brasil. Então, o período eleitoral também não pode funcionar como um biombo, uma parede para que algumas patifarias, alguns crimes, alguns casos de corrupção não sejam tornados públicos para o povo brasileiro. Então, fique esse registro aqui, né? Nós estamos pagando, no meio dessa devassidão moral, um pastor, um padre, um maquiador, uma série de pessoas para ficarem andando com querosene público de aviação para circularem sem saber exatamente o que estão fazendo nesse lugar. É uma coisa espantosa, e pior de tudo que tem gente que acha isso de alguma forma normal, né? Mas no horário eleitoral, nesse debate eleitoral, isso tudo que a gente joga aqui acaba eclodindo, isso vai pelo menos mexer com algumas cabeças e tocar algumas razões, né? Alguns corações também. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, obrigado por vocês estarem divulgando nosso portal e a gente se encontra no nosso próximo portal, tá bom? Tchau!